Galera, tá aqui o que vocês queriam, direito civil, tá? Esse vídeo aqui vai ser exclusivamente para o tema defeitos do negócio jurídico, tá? Esses defeitos do negócio jurídico, entendam desde já, pessoal. Entendam isso. Esses defeitos do artigo 138 a 165 são todos anuláveis. Não existe um sequer que seja nulo, tá? Uma vez que vocês entenderem isso, vocês vão conseguir, então, depois, por eliminação, saber o que é nulo, tá? Porque, por exemplo, a partir do 166 é que serão os defeitos nulos. Aqui, nesse vídeo que a gente vai ver agora, todos os defeitos serão anuláveis, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, a observação do 142, que é caso de ratificação, 142 e 143, tá bom? São casos de ratificação, mas também são anuláveis. E como é que eu sei disso? Porque os casos de defeitos que são anuláveis, eles podem ser confirmados posteriormente. E essa confirmação ela pode ser positiva ou negativa. Eu posso muito bem depois, num contrato que tem um defeito de erro, por exemplo, falar assim, de lesão, de lesão. Falar, não, mas isso aconteceu porque eu queria. Eu confirmei positivamente. Ou depois eu posso entrar com uma ação e falar, eu só fiz isso porque fui lesionado. Tá vendo? Então, existe uma contestação, existe uma manifestação depois do contrato. No caso de nulidade, por exemplo, simulação, não tem essa confirmação, tá? Posterior. E nem tem prazo também. Porque se não tem. Pensa comigo. Por que um contrato nulo não tem prazo? Porque ele não existe. É como se não existisse. Tanto o contrato, né, como o negócio jurídico. Ele é nulo. Por exemplo, se o objeto do contrato é previsto no artigo 104, né, inciso 1º, inciso 2º, e se o objeto for ilícito, se for celebrado por absolutamente incapaz, entendeu? É nulo. Não tem como confirmar depois, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente vai tratar apenas dos casos de defeitos anuláveis, beleza? Então, grave bem isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Tá? Anulável 138 a 165. Por quê? Vai cair na prova algo parecido com assim, algo assim, ó. São anuláveis, aí ele vai dar uma historinha, né? E dentre as questões vai estar lá, simulação. Meu, pega uma caneta vermelha, circula essa palavra simulação, puxa uma setinha e escreve nulo, tá bom? Para vocês não esquecerem. Não vai mais ter problema com isso, tá bom? Vocês vão entender o que é nulo e anulável. Nulo e anulável, tá? Então, na prova, quando vocês lerem erro, dolo, lesão, coação, estado de necessidade, fraude contra credores, anulável, tá bom? Prazo decadencial, pessoal, de 4 anos, tá? Se falar na prova e trocar a palavra para prescrição, né, prescreve em 4 anos, não. Se tiver a palavra caduca, pode destacar, que é decadencial, mas não vai ter isso. Vai falar prazo decadencial, prazo prescricional. Prescricional vem de prescrição e não prescreve. Não é prescritível, é decadencial, tá? Tá bom? O prazo é decadencial. Prazo decadencial. E aí ele tá ali, ó. 165, simulação, por exemplo. É nulo, tá? Não tem prazo, tá bom? Não caio em pegadinhas. Beleza? Isso aqui é o início para a gente entender. E umas dicas iniciais. Vamos partir para o capítulo 4, então, dos efeitos do negócio jurídico. A gente vai, nesse vídeo, vai falar apenas do defeito de erro ou ignorância, tá? Vamos lá. Vício do negócio jurídico é o erro. O que é? A pessoa ela faz o negócio porque está enganada, tá? Sobre algo importante. E aí, portanto, ela erra sozinha. Porque faz a pergunta ao contrário. A pessoa faz o negócio por quê? Porque ela está enganada. E quem que está enganada? A pessoa.
Alguém enganou ela? Não, ela que se enganou. Alguém influenciou a ela ao engano? Não, ela que estava enganada. Então vocês vão ver que nesse vídeo eu vou repetir bastante isso, que é para fixar. Erro, errou sozinha. Tá? Erro, errou sozinha. A pessoa errou sozinha. Vamos para um exemplo. Né? O Henrique comprou um quadro acreditando ser original, mas era uma cópia. Olha só, o Henrique comprou um quadro acreditando. Quem acreditou que era um original? O Henrique. Tá? Então ele errou sozinho. Então o negócio pode ser anulado. Tá? Ignorância. Né? Então aqui o erro, a pessoa era burra. Ignorante, a pessoa é desprovida do conhecimento. Tá bom? Então assim, a pessoa desconhece um fato importante, né? E por isso manifesta sua vontade equivocada. Ela errou sozinha. Vamos lá. Miguel comprou um imóvel sem saber que ele estava interditado. Tá? O negócio pode ser anulado. Perfeito? Matamos a pau. Artigos 138 são anuláveis, ou seja, podem ser confirmados. O que são anuláveis? Os negócios jurídicos. Quando as declarações de vontade, ou seja, a intenção exposta, e a minha intenção era o quê? Uma compra, uma venda, uma locação, etc. Tá? Essa é a intenção. Então, são anuláveis, né, os negócios jurídicos quando a minha intenção exposta procederem de um erro substancial, né, que poderia ser percebido se eu não fosse burro ou ignorante. Tá bom? Essa é a questão. O erro é substancial, né, quando a minha intenção procederem de erro que poderia ter sido percebido se eu não fosse burro ou ignorante. Tá? Então, o erro é substancial em apenas 3 hipóteses. E eu vou traduzir tudo isso aqui para vocês com um exemplo. Tranquilo. Artigo 139. Tá? Se vocês quiserem, depois vocês leiam aqui. Eu não vou perder tempo lendo a letra da lei. E o foco aqui é simplificar. Tá? Simplificar. Então, ó, 139 é o seguinte. A pessoa se enganou sobre a coisa principal que estava comprando, vendendo ou contratando. Tá? Um exemplo. A Adriele comprou um anel achando que era de ouro, mas na verdade era folheada a ouro. Vamos quebrar, vamos quebrar. A Adriele comprou um anel, tá? Comprou o anel. Esse comprou é o quê? Negócio. Tá? Isso é um negócio. Compra, né? Uma compra. Esse é o negócio. Um anel achando. Olha lá, achando. Sozinha. E era de ouro. Tá? Depois descobriu que era folheado. O erro foi sobre uma característica essencial do objeto. Tá? É isso que o artigo 138 está falando. E o erro é substancial quando o erro recai na coisa, entendeu? Que era objeto do negócio. Então, por exemplo, eu comprei uma casa achando que era uma casa e quando eu entrei era um foguete. Putz, burro pra caramba, né? E foi um erro, porque eu errei sozinho, e foi um erro substancial, porque o erro recaiu na coisa que eu achei que era, mas era outra coisa. Então, para decorar, ó, achei que estava comprando uma coisa, mas era outra. Olha que simples. Artigo 139. Achei que estava comprando uma coisa, mas era outra. Isso é um erro substancial. Segundo exemplo de erro substancial, concerne, né, se refere à identidade ou à qualidade da pessoa. Né? Depois vocês leem aí. Tradução. A pessoa se enganou. Quem era a outra pessoa do negócio, né, do contrato, enfim. Então vamos lá. Imagine que a Natália vai contratar um cantor para o espetinho do irmão dela, né? Aí ela tá achando que o cara é famoso e tudo mais. Depois ela vai descobrir que ela contratou um sósia do Gustavo Lima, por exemplo. Ela achou que estava contratando um cara famoso, tá? Dentro de um negócio jurídico, que é contratação. Então qual que é o negócio jurídico? Contratação, tá? Qual que é o defeito? Erro substancial. Por quê? O erro substancial recaiu sobre a coisa que ela acreditou estar contratando.
E no caso era um cantor famoso. E na verdade era um sósia, né? Era um cantor falso, né? Então, para decorar, achei que era uma pessoa, mas era outra. Vamos voltar na primeira hipótese para revisar. Olha aqui, achei que estava comprando uma coisa, mas era outra. Agora, achei que era uma pessoa, mas era outra. Terceira hipótese e última hipótese. Sendo de direito, né, e não implicando a recusa, a aplicação da lei, o motivo único ou principal do negócio jurídico. Tradução. A pessoa fez o negócio jurídico porque acreditava que a lei dizia uma coisa, mas estava enganada. Olha lá. É erro, tá? Porque a pessoa achou sozinha, ela acreditou sozinha que a lei pedia para ela fazer aquilo e, na verdade, a lei não pedia bosta nenhuma, né? Por exemplo, a Ana Luísa paga uma quantia para alguém qualquer, tá? Bom, não vamos colocar nomes aqui, é só para vocês entenderem. Então ela paga uma quantia para alguém, acreditando que era obrigada por lei a fazer aquele pagamento. Né? Imagina qualquer situação aí que possa caber aqui dentro desse exemplo. Depois ela vai descobrir que a lei nada previa sobre essa exigência. Tá? Então, para decorar é o seguinte: achei que a lei mandava fazer, mas não mandava. Primeira hipótese, então, né? Achei que estava comprando algo, uma coisa, mas era outra. Achei que estava contratando uma coisa, mas era outra. Achei que estava doando uma coisa, mas era outra. Enfim, achei que era uma pessoa, mas era outra, tá? Nesse sentido aqui é sempre sobre uma pessoa, né? Da pessoa, uma pessoa, já não é coisa mais, é a pessoa, tá? E o terceiro, achei que a lei mandava fazer algo, mas a lei não mandava bosta nenhuma, tá? E essas são as três hipóteses de erro substancial. Erro substancial é isso, tá bom? Artigo 140. O falso motivo só. Esse só é um advérbio de exclusão, ou seja, somente, apenas, exclusivamente, somente nesse sentido, estritamente, tá? Então, assim, eu só vou poder anular o negócio jurídico se eu provar que o falso motivo é a condição principal desse negócio, que sem ele eu não teria feito. Vamos ler. Só posso anular o negócio se restar verificado que o motivo pelo qual se fez o contrato, a venda, a contratação, a doação, era falso. Se o motivo era falso, só posso anular se o motivo era falso. Aí não entendi nada aí. Como assim o motivo era falso? Vamos lá pro exemplo, vai ficar bom isso aqui, ó. Juliana, ela doa o seu carro pro André, tá? Porque acreditou sozinha que ele salvara a sua tia de um acidente. Esse é o motivo, tá? Esse é o motivo. Ah, mas o motivo era falso, Henrique? Então, na verdade, a minha tia não sofreu um acidente. Não, ela sofreu um acidente. O erro tá em ela achar que foi o André que salvou. Entendeu? O fato aconteceu. Agora, o erro tá em ela achar que quem salvou a tia dela do acidente foi o André. Depois descobriu que quem salvou sua tia, na verdade, foi o Henrique. Olha só. Então, como o motivo era falso e foi declarado como a razão principal da doação, o negócio pode ser anulado. Porque, ó, a Juliana só doou o carro dela porque ela achou que o André tinha salvado a tia dela. Então, ó, ela só fez a doação por conta do motivo, tá? Sem esse motivo, ela não teria feito a doação. É por isso que fala assim, ó, cadê? Aqui, ó, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante, tá bom? Razão determinante. Por que a Juliana doou o carro? Porque o motivo foi esse, ó. O André salvou a tia dela. Putz, mas não foi o André. Na verdade, foi o Henrique. Então, o falso motivo. Então, o falso motivo vai anular, no caso aqui, essa doação, né? O carro volta para ela, tá bom? Aí depois ela doa pro Henrique, se ela quiser. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. 140, falso motivo só vai viciar, ou seja, só vai ser responsável pela anulação do contrato quando for comprovada que esse motivo era o fato determinante da ação, né? Tipo, da doação, da contratação.
da venda, da compra, etc. Tá? 141, estamos acabando. A transmissão errônea. Eu falei que não ia ler, mas tô lendo, né? A transmissão errônea da vontade por meios interpostos, ou seja, por um intermediário, é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Isso aqui é um caso interessante porque, desde o começo, eu estou falando que o erro, ele, para se configurar, a pessoa tem que errar sozinha. Aqui agora a gente está diante de um erro que é cometido por um terceiro. Mas para que o erro recaia sobre a pessoa, aí criaram esse artigo aqui e e burlaram, né? Burlaram a situação. Burlaram a situação. Por quê? Vamos lá. Se uma pessoa transmite sua vontade por meio de outra pessoa, outra pessoa, terceiro, né? Carta, carta já não é terceiro, é apenas outro meio interposto, né? Meios, no plural. Então, esse intermediário nem sempre é uma pessoa. Ela pode ser uma carta, ela pode ser um e-mail, ela pode ser uma mensagem, né? Ou qualquer intermediário. E essa vontade chega errada ao destinatário, o negócio pode ser anulado da mesma forma como se o próprio autor tivesse cometido o erro. Aí ele erra sozinho. De novo, por isso é erro, tá? Vamos lá pro exemplo. A Juliana quer vender seu carro por 50 mil. Aí ela pede para o Miguel, intermediário, avisar por mensagem, e-mail, carta, etc. o comprador. Miguel, por engano, informa que o preço é de 5 mil. Faltou um zero ali. Tá? O comprador aceita. Lógico, né? O erro foi do Miguel, intermediário, mas é como se a Juliana tivesse cometido. Então, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui tem cheiro e cara de prova, tá? Juliana pede para um terceiro avisar do preço do contrato. Esse terceiro, por meios intermediários aí, avisa o comprador e essa informação chega errada para ele. O comprador compra, o comprador recebe a transferência, a doação, enfim, ele recebe. Tá. O erro foi de quem? Foi do Miguel ou foi da Juliana? O erro foi do Miguel, mas é como se a Juliana tivesse errado. Aí o contrato ele pode ser anulável. Tá? Você pode confirmar depois. Comprador, na verdade era 50 mil. Tá? Você pode confirmar. E tem um prazo para isso que é de 4 anos decadenciais. Tá? Que você pode entrar com ação. 144, só falta mais 2. O erro da indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, você puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Tá? Lendo assim parece difícil, mas bora para a tradução. Se a pessoa errou o nome ou a identificação de alguém ou de alguma coisa, mas dá para entender claramente quem ou o que ela queria indicar, o negócio continua válido. Né? Vamos lá. A Andressa faz um contrato, tá? Para vender o seu carro e escreve: vendo o veículo Gol. E aí, embaixo dessa descrição aqui, por exemplo, ela coloca a foto do carro. Tá? Coloca a foto do carro. Todo mundo que está vendo o contrato ali está vendo, na verdade, que é um Fiat. Tá? E não é um Gol. Tá bom? Então, tem um erro na descrição. Tá? Mas é possível identificar o que ela está vendendo, né? E depois ela também é possível ratificar o erro. Né? Mostrar lá qual carro é que ela está vendendo mesmo. Se é um Gol ou se é um Fiat. Ou ela troca a descrição ou ela troca a foto. Tá? Isso é um erro na descrição. Isso que fala aqui, ó, o erro de indicação da pessoa ou da coisa. Né? E da pessoa eu posso colocar lá o requerido na minha peça, né? Eu sou o autor. Como sou o autor, eu quero achar um réu. Né? O Henrique de Souza Bezerra está processando o Miguel. Aí depois eu percebi o erro. Cara, não era o Miguel. Na verdade, era o André. Né? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu coloquei um banco lá como requerido e coloquei o CNPJ do Santander. Mas era do Bradesco. O juiz pediu para eu ratificar. Tá? Entendeu? Então, tipo assim, o contrato ele não é cancelado. Né?
você pode confirmar depois, ratificar depois, alterar depois, tá tudo certo. É a mesma coisa que acontece no 143, que é o erro de cálculo, né? Então, se o erro foi apenas uma conta feita errada, né, o negócio não será anulado, basta você corrigir o valor. Então, imagina que eu vendo um produto por R$100 e a cada 10 unidades, né? Cada unidade, né? Vamos lá, cada unidade eu vendo por R$100. É isso, é isso. E aí eu vendo 10 unidades, é para dar R$1.000, certo? Eu, quando eu for fazer a conta, escrevo lá que deu R$900. Pô, faltou, né? Aí o contrato também não é cancelado. Eu só basta corrigir. E essa correção, ela pode ser positiva ou negativa. A confirmação pode ser positiva ou negativa. Eu posso falar, na verdade era 900 mesmo, né? Porque na verdade eu não vendi 10 unidades, eu vendi 9. Eu posso falar, faltou R$100, eu vendi 10 unidades, dá R$100, então faltou R$100, na verdade o total é R$1.000, tá bom? É tranquilo, 142, 143 são casos de ratificação previstos dentro do defeitos dos negócios jurídicos, que está previsto dentro do caso de anulabilidade, tá? 2 casos de ratificação, ou seja, correção. E por último, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem eu expus a minha manifestação de vontade, a quem eu ofereci o contrato, a quem eu vendi, a quem eu comprei, a quem eu doei, né, se comprometer a cumprir com o que está no contrato, né? Por exemplo, se uma pessoa comete um erro ao fazer um negócio, mas a outra parte aceita cumprir o que ela realmente queria, o negócio continua válido, né? Então o André queria vender sua casa por R$35.000, mas por engano, sozinho, por isso que é erro, escreveu 35 mil, faltou um zero ali para chegar em 350. Ao perceber o erro, ele avisa o comprador, né? O comprador responde, pô, cara, sem problemas, eu pago o restante, tá? Sem choro, não tem problema nenhum, vamos cumprir com o que está combinado. Nesse caso, não precisa ser cancelado o contrato e você fazer outro com outro preço. Se o cara ele se dispôs a pagar, tranquilo, você nem precisa nem mudar o contrato. Escrever lá, primeiro ele pagou 35 mil, depois ele pagou 315 mil. Precisa, né? Vai ficar tranquilo isso aí, tá bom? E é isso aí, galera. Depois a gente passa pro dolo aqui. Nesse vídeo aqui eu quis apenas explicar o que é erro, tá? Então o erro ficou bem claro. Erro, vamos fazer uma revisão rapidinho, ó. Erro igual a pessoa erra sozinha, tá? Erra sozinha. O contrato ou o negócio pode ser anulável, ratificado, né? Ratificado dentro de 4 anos decadenciais. Tá, galera? Isso aqui é erro. Na prova, quando vocês verem erro, vocês não vão colocar que é nulo, é anulável. E o erro, para identificar se é erro, é só você perceber se a pessoa errou sozinha, tá? Se tiver lá que ela foi influenciada, já não é erro. Se tiver lá que ela só fez aquilo porque precisou para salvar alguém, não é erro, tá? Se tiver lá que ela só fez aquilo porque foi coagida, não é erro. Erro é só se ela errou sozinha. Se ela foi burra ou ignorante. Beleza? Até a próxima.